Tem uma frase muito boa que o Michelangelo fala quando perguntam pra ele como que ele conseguiu esculpir Davi. Gerou muita curiosidade, né, como que ele conseguiu fazer aquela obra tão maravilhosa de mais de 5 metros de altura, numa época que não tinha a tecnologia que a gente tem hoje. E o Michelangelo dá uma resposta maravilhosa, ele fala assim: "É simples, eu simplesmente tirei do mármore aquilo que não era Davi". Ou seja, mesmo enquanto aquela pedra ainda era um mármore totalmente bruto, ele enxergava Davi ali dentro, e ele foi retirando todos os excessos até que ficasse somente Davi. E também essa nossa inteligência emocional, pra gente ficar bem emocionalmente, caminhar pela vida da melhor forma pra gente mesmo, precisa tirar de nós aquilo que não faz parte da gente. Tudo aquilo que é incompatível com a gente é pesado emocionalmente, e se apegar a essas coisas faz a gente perder o valor não só para os outros, mas pra gente mesmo. E é muito comum que quando a gente solta a vida, quando a gente desapega de situações e pessoas, acaba atraindo pra gente situações mais compatíveis, situações que nos trazem mais felicidade. Porque a vida, assim, a vida ela é um fluxo. Quando a gente permite que esse fluxo aconteça, a gente não precisa ficar segurando nada, as coisas simplesmente saber se alguém é incompatível com a gente, é só a gente acreditar nas pessoas. É só a gente parar de fantasiar elas na nossa cabeça, porque as pessoas falam pra gente quem elas são o tempo todo. E por mais que a nossa mente cisme em querer nos enganar, criando historinhas na nossa cabeça, onde a gente precisa prender essa pessoa na nossa vida, fazer isso, aquilo pra ela não ir embora e tudo mais, o nosso corpo é o primeiro a sentir quando alguma coisa tá errada. E essa coisa do corpo sentir as coisas é aquilo que as pessoas chamam muitas vezes de intuição, né? Tem várias linhas de estudo que falam sobre isso e tudo mais. O Carl Jung mesmo, dentro das suas obras, fala sobre inconsciente coletivo, como se todos nós estivéssemos conectados dentro desse inconsciente coletivo. E de certa forma, dentro dessa conexão toda, a gente manda informações uns para os outros de alguma maneira. Além da conexão pelo inconsciente coletivo, nosso cérebro é extremamente inteligente para processar informações. E ele processa essas informações mesmo que a gente não faça nada para isso, né? Mesmo que você não queira, tua cabeça está lá processando milhares de informações a todo momento. E isso acontece ali no inconsciente, subconsciente e tudo mais. Então, quando você fica muito em cima de alguém, seja cobrando uma mensagem, seja com ansiedade ali em cima da pessoa, criando situações para você ficar perto daquela pessoa e tudo mais, o inconsciente daquela pessoa capta o teu desespero, mas que ele não consiga entender diretamente o que que você tá fazendo e tudo mais, mas ele sente que você tá precisando de atenção. E isso faz com que a pessoa se afaste de você, porque ninguém quer estar perto de alguém que tá desesperado por atenção. Quando a gente se concentra em nós mesmos, então, tipo assim, você traz a tua energia, o teu foco todo pra você, pro seu próprio crescimento. Então, o tempo todo você tá pensando em coisas que são boas pra você. É sobre você ter um interesse genuíno no seu desenvolvimento pessoal, é sobre você ter um interesse genuíno no seu próprio crescimento. Então, você sempre está fazendo coisas pro seu crescimento. Você não tem tempo pra ficar de fofoca, você não tem tempo pra ficar em cima de ninguém. Essa movimentação natural que você faz gera para as pessoas o sinal de que você não tá desesperado por atenção. E isso torna você uma pessoa mais magnética. Isso faz com que as pessoas queiram estar mais perto de você. Você já reparou que quanto mais carente é uma pessoa, quanto mais a pessoa cobra por atenção, menos ela tem? E quando as pessoas dão atenção pra alguém carente assim, é sempre migalha. Ah, não, chama fulano pra ele não ficar chateado, dá atenção porque senão o fulano vai ficar triste. Nunca é algo natural, sabe? Nunca é algo assim que a pessoa realmente faça questão daquela pessoa. Porque ela transmite essa informação mesmo que de forma inconsciente, que ela quer atenção, que ela tá desesperada. Então o desapego, ele torna qualquer pessoa magnética. E essa coisa do desapego pra mim ficou muito clara, não só pelo teoria do Jung e tal, que já falava sobre consciente coletivo e tal, sobre essas coisas todas, mas pelo que eu vivi na minha vida mesmo, porque eu passei por isso, de ser uma pessoa muito apegada. E quanto mais eu tinha o apego, menos eu tinha as pessoas e coisas. Acontece que, infelizmente, eu tenho uma questão de abandono familiar, né, que eu não vou entrar aqui nessa questão agora, mas eu tenho uma questão muito séria de abandono familiar, e eu tinha dentro de mim, de forma inconsciente mesmo, que eu precisava, ir atrás de pessoas, situações e tudo mais. Então, essa questão do abandono familiar, eu transferi para as minhas amizades, então eu tinha muito medo de não fazer parte e tal, eu ficava naquela coisa, assim, de querer muita aprovação das pessoas, de me doar muito para ter a amizade das pessoas, porque essa coisa do abandono familiar trouxe para minha vida a situação de rejeição. Então é uma coisa, assim, que a gente não consegue identificar claramente, sabe, muito a ver só com terapia mesmo. Então, por carregar essa ferida de abandono familiar, com uma parte da minha família, né, no caso, graças a Deus não foi minha família toda, trouxe em mim essa ferida de rejeição. Então, eu sempre tinha medo de não fazer parte e tal, de que as pessoas não gostassem de mim. Sempre aquela movimentação muito forte pra ser muito boa para as pessoas. E ninguém era bom pra mim, assim, porque eu estava sempre ali. E pra mim ninguém estava. Porque de forma inconsciente eu não dava essa informação para as pessoas, de desespero, né, de tudo mais. E com o tempo eu fui praticando essa coisa do desapego, trazendo foco pra mim e curando também nessas feridas emocionais que eu carregava, né. Esse desapego fez com que eu parasse de focar nessas pessoas, nessas amizades que eram indisponíveis pra mim,
E eu desfocando disso, acabou trazendo para minha vida pessoas que eram mais compatíveis comigo. E mesmo que aquelas pessoas que eu fazia questão delas, muito delas vieram atrás de mim depois para querer fazer parte da minha vida de certa forma, porque quando você solta as pessoas, elas sentem que você soltou elas e elas querem fazer parte daquilo, porque aí inverte a situação. Aí ela que se sente rejeitada às vezes pelo seu distanciamento, também tem essa situação, mas aí cabe a nós identificar quem tá compatível ou não com a nossa vida, né. E quando a gente solta essas situações, quando a gente desapega, a gente abre espaço para aquilo que realmente faz sentido pra gente. Porque segurar algo é muito doloroso, segurar situações de pessoas é muito complicado, porque você tem que fazer muito esforço para você ser querido, você tem que fazer muito esforço para fazer parte, não sei o quê. Aí você tem que pensar em situações que vai fazer aquilo acontecer, porque se você não se movimentar, outra pessoa não vai, ou aquele ambiente não está favorável para você também. Então essa coisa do apego, ele é muito trabalhoso, traz prejuízo não só na parte emocional, no caso de você ficar triste e tal, de se sentir desvalorizado, mas na parte financeira também. E quando você está apegado a uma pessoa ou situação, você não tem tempo para pensar no resto. Eu conheço pessoas que são obcecadas, em algumas coisas, algumas são obcecadas por esporte, só pensam em esporte o tempo todo. É uma obsessão que pode ser boa, dependendo. E eu conheço pessoas que são extremamente obcecadas em outras pessoas por anos. E em todos esses casos onde a pessoa tem um apego muito forte a uma pessoa, a situação e tal, a vida da pessoa não progride. A vida da pessoa sempre é aquilo ali. Né, é muito complicado, porque a cabeça da pessoa só pensa naquilo o tempo todo, né, só pensa, em como fazer parte da vida daquela pessoa, o que que a pessoa tá fazendo, o que que não sei o quê, não sei o quê. Ou nesse caso de obsessão também por algum tipo de situação no esporte, só sempre pensando naquilo ali, em comprar coisas para aquilo ali, não pensa no resto. Então, tipo assim, se a obsessão daquela pessoa por aquele esporte ou aquela situação tá fazendo bem pra ela, beleza, continue, siga em frente. Mas agora, se você tá tendo prejuízo em relação a isso, então é uma coisa também importante a ser observada, porque o apego, ele não é só a outras pessoas, também pode ser apego a algum tipo de situação, que pode ser nociva para as pessoas, inclusive nessa parte aí de esportes também, que aconteceu agora também muito forte aí essa coisa da corrida, né. Então as pessoas querendo correr não sei quanto, quilômetros, não sei o quê, e querem fazer uma maratona em 1 ano, em 2 anos, né, coisa que uma pessoa normal antigamente precisava de anos pra se preparar pra uma maratona, a galera acha normal fazer uma maratona em 2 anos. E elas ficam obcecadas por aquilo e se endividam comprando coisas por aquilo. Será que isso é normal? Será que isso é saudável, esse apego ao esporte? Ah, porque o esporte é saudável. Até que ponto? Até que ponto você não tá se prejudicando em relação a isso, tá se endividando para fazer parte disso? É uma coisa muito profunda que a gente precisa se enxergar de verdade, que enquanto a gente não se enxerga, a gente não consegue, ver o que tá acontecendo, enquanto você tiver com o olhar para fora, o que se enxerga, que eu falo, olhar para dentro. Quais padrões negativos está sendo repetido? Em que é que eu estou me apegando? Enquanto você não identificar no que você é apegado, você não vai desapegar, porque eu vejo pessoas com essa ideologia também. Ah, eu quero desapegar, mas desapegar do quê? Porque nem isso as pessoas chegam nessa conclusão. No que ela tá se apegando? É pessoas? É hábitos? É crenças? O que tá mais pegando naquele momento com aquela pessoa? Que quando você não tiver essa definição clara na sua cabeça sobre em que você tá se apegando, você não vai desapegar de nada. E dentro do desapego tem um processo de cura, de fechar as feridas, de ver o que que não faz mais sentido. Não adianta você querer desapegar se não olhar pra dentro, essas feridas que você tem de rejeição, de abandono, as historinhas tristes que falam pra você desde a infância, tem que lidar com isso. Existem várias formas, algumas pessoas conseguem fazer essa mudança, né, de desapegar com hábitos mesmo, né, que foi o meu caso. Foi o meu caso, assim, de fazer anotações. Quando eu ouvia um negócio, eu sentia uma situação, sabe, eu anotava. Eu comecei a me observar de verdade. Eu fiz isso. Ficava me observando o que que eu sentia, por que que eu sentia, mesmo sem entender, eu ia anotando, e aos poucos fui me trazendo essa clareza, sabe. Mas às vezes precisa de terapia. Muitas vezes precisa de terapia também, isso é muito importante, porque a galera do desapego às vezes, assim, tende a focar nessa coisa assim: "Ah não, é só pensar não sei o quê". Dependendo da profundidade da ferida que você tenha, você precisa de ajuda para lidar com ela. Você não vai conseguir soltar, entendeu? Desapegar completamente daquilo. É um processo que por muitas vezes é dolorido, e como eu falei, você vai ter que se enxergar, que é uma das coisas mais difíceis da vida, a gente olhar pra dentro. Vale muito a pena, porque quando você consegue tirar de você aquilo que não é seu, a sua vida fica mais leve, você vai identificar que você vai começar a fluir, você não vai ficar mais gastando energia mental pensando nos outros, entendeu? Pra você vai ser natural, quando alguém não te dá atenção, você não dá atenção pra ela. Você não vai ficar ali arquitetando por que que não tá te dando atenção, porque vai ser natural se afastar, mas pra isso precisa passar pelo processo de desapegar, que nada mais é do que trazer todo o foco da sua vida pra você, de não se importar com nada além de você.
né, de fazer pelos outros aquilo que está no seu alcance, mas sem tentar salvar ninguém, entender que você é responsabilidade sua e a outra pessoa é a mesma coisa, né, da própria pessoa, você não pode carregar o fardo de ninguém e assim cada um segue seu caminho, né, e aí a vida fica fluida, e aí as relações são mais fáceis, porque entra na nossa vida quem tem que entrar, sai quem tem que sair, fica o tempo que tem que ficar, nada de ficar fazendo força, de ficar prendendo ninguém na vida da gente, então vale muito a pena passar pelo processo de desapego. Se esse vídeo te ajudou, deu aí algum ponto de iluminação na sua cabeça sobre algo que você pode mudar, ou se você já está fazendo algo do tipo, me conta aqui nos comentários, se inscreva aqui no canal. Um grande beijo e até o próximo vídeo.